Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Antes que você tome seu assento, gostaria já de fazer aqui contigo uma leitura. E depois da leitura eu faço meus agradecimentos. Mas desde já louvando a Deus pelo grande privilégio de aqui estar. É um desafio dobrado todas as vezes que estou aqui. Ministrar a palavra de Deus já é algo desafiador. Eu sei que muitas pessoas ignoram a importância de se fazer isso, mas sei da responsabilidade que é. Mas para mim é 2 vezes mais difícil, porque junta a responsabilidade e uma carga emocional muito grande, porque estou com pessoas que são muito importantes para mim, e é muito difícil estar diante dessas pessoas e não me emocionar, mas que o Senhor nos conceda da sua graça e cumpra todo o seu propósito, antes de mais nada, nessa noite, nesse lugar. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, para a gente ler no capítulo 10, apenas a primeira parte do versículo de número 38, Hebreus, capítulo de número 10, a primeira parte do versículo de número 38, glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe a sua vida. Glória a Jesus. Irmãos, irmãs, eu tenho uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E é bom não ter dúvidas disso. Na noite de ontem, antes do meu momento de oração, a minha esposa perguntou se o pastor Lindomar já tinha me falado o tema da campanha, se eu tinha perguntado a ele. E ainda brinquei e disse: estamos na mesma conexão, a hora que Deus falar com ele, eu creio que também vai falar comigo. E desde o começo do culto, Deus confirmou toda a palavra, isso é gostoso, nos deixa mais à vontade para ministrar. Mas eu gostaria de aproveitar, fazer uso de 3 minutos a 4 minutos desse tempo, para me fazer alguns agradecimentos que são importantes demais para mim. Eu tenho certeza que uma das sementes mais prósperas que o cristão planta chama-se gratidão. Se tem um tipo de adoração que agrada a Deus e faz o caminho do homem prosperar, é quando ele é grato, quando ele sabe agradecer. Desde 2006, quando eu cheguei a essa igreja, Deus, através do pastor Lindomar, eu tive grandes oportunidades muito especiais. E logo no início da minha fé, mesmo novo convertido, eu cheguei no final de 2006, ainda muito debilitado, mas em dezembro daquele mesmo ano, quando a mocidade atual entregou a sua liderança, seus cargos, naquele próximo ano de 2007, eu tive a oportunidade de liderar a mocidade, juntamente com o evangelista Wesley Frazão e o Léo. E nos 2 próximos anos seguintes, um ano com meu irmão Daniel e Janaína, um com o pastor Samuel, tive a oportunidade de liderar essa mocidade durante 3 anos. Ainda no ano de 2007, tive a oportunidade de ser levantado como auxiliar. Fui levado ao diaconato nesse ministério, nessa igreja.
2 anos depois, menos de 2 anos depois, tive a oportunidade, ainda jovem, servir como presbítero nesse altar. Depois tive o privilégio de ser levado à convenção nacional, a evangelista também nessa igreja. Quando eu saí da mocidade, tive uma oportunidade muito especial, criamos o departamento para atender somente pessoas que tinham dificuldades com álcool e droga, criamos o Águias de Resgate, tivemos o privilégio de estar à frente da Igreja em Ação. Estava lembrando ontem, quando eu e o pastor Lindomar fomos até um orfanato procurar uma oportunidade para ajudar crianças que não têm pais, e ali surgiu um grande projeto, fizemos umas cruzadas maravilhosas, tivemos a oportunidade de estar à frente do Entardecer com Cristo, depois tivemos a oportunidade de estar à frente da Quarta de Milagres, tive a oportunidade de dirigir o ônibus da igreja por quase 4 anos, tive o privilégio de ser o zelador da igreja. Foram várias oportunidades, irmãos, muito especiais. Se eu esquecer de alguma, eu tenho certeza que também foi oportunidade muito especial. Mas a oportunidade que eu julgo mais especial, que eu recebi desde quando eu cheguei a essa igreja, foi essa aqui que está na minha mão. Não sei se o pastor vai reconhecer essa letra, essa assinatura. Eu vou ler. Essa aqui foi a oportunidade mais especial que Deus me concedeu. Está escrito assim: aguar as plantas só no sábado. Essas plantas sofriam um pouco, porque a pastora Vilcelene falava assim: conversa com as minhas plantas. Eu falava: pastora, eu não vou conversar não. Eu vou cuidar delas direitinho, mas eu não vou conversar com elas não. Conversa que senão elas ficam tristes. Tá bom. Lanche em cima do micro-ondas. Leite na geladeira. Coma tudo o que está na geladeira e na casa. É uma ordem. Aí tem uma assinatura. Lindomar Pereira da Silva. Porque eu digo que essa foi a oportunidade mais especial que Deus me deu através da vida do pastor Lindomar. Eu vivi uma vida muito distante de Jesus e do Evangelho. E o meu maior desafio foi a reinserção. Mesmo servindo a Deus, passei por vários momentos de preconceito, mesmo dentro da igreja. Já teve vezes de eu chegar chorando, desesperado no pastor, e eu lembro que uma palavra ele me disse, falou assim: meu filho, fica tranquilo, até hoje não é todo mundo que me aceita. E naquela oportunidade eu estava chegando para a igreja, e o pastor sempre que ia viajar com a sua família, ele me deixava tomando conta da sua casa, e aquilo me fazia sentir que alguém não estava olhando para o meu passado. Porque teve uma ocasião que ia ter um almoço na igreja e faltavam entregadores. Aí o irmão disse assim: eu tenho uma moto, mas eu não posso. Se tiver algum motorista, vá na minha moto. E eu disse: eu estou disponível. Se precisar que eu vá entregar os almoços, eu vou. Aí aquele irmão disse: não, tudo bem, você vai na minha moto. Alguém chamou ele no canto e falou assim: você é doido, você vai entregar sua moto na mão desse cara? São coisas que machucam demais. Mas essas oportunidades, eu abracei elas e agradeço muito, meu pastor, de todo o coração. Sabe por que eu digo que essa é a oportunidade mais especial? Que talvez se eu não tivesse essa, eu não conseguiria alcançar as outras. Se eu não sentisse que eu tinha uma oportunidade de começar uma nova vida, talvez eu não abraçaria as demais. Então eu guardo essa aqui de todo o meu coração, com toda a minha alma. E está escrito aqui: perseverança é a qualidade e firme propósito do obreiro e homem de Deus vencedor. Deus abençoe pastor Lindomar, Deus abençoe pastora Vilcelene. As plantinhas estão bem até hoje.
Aleluia. Amém, irmão? Sou grato a Deus por essa família, sou grato a Deus por essa igreja, sou grato a Deus pela vida de vocês, pelas orações. Eu agradeço muito a Deus por todos que oram por mim. Eu sei o quanto essas orações são importantes para mim, tá bom? Mas nessa noite eu não posso deixar, não é um momento apenas para os meus agradecimentos, mas acima de tudo para ministrar uma palavra. E nessa noite eu quero ministrar em cima do tema que foi revelado ao nosso pastor, levantar-me-ei. E nessa noite nós lemos aqui no capítulo 10, a parte A do versículo 38, que a Bíblia diz, mas o justo viverá da fé. E nessa noite eu quero atribuir um subtema a essa mensagem, quero falar sobre o tema, elevando o nível da minha fé. Amém? Elevando o nível da minha fé. Todos nós, seres humanos, ainda que haja as suas discussões, mas nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Fico firme nisso, porque a Bíblia diz que nós devemos manter, guardar irrepreensível para o dia do Senhor o corpo, a alma e o espírito. A parte do espírito é a nossa parte sacra, é o elo de ligação entre a criatura e o seu Criador. Mesmo antes da nossa confissão de fé, mesmo antes de levantarmos a nossa mão, aquele que teve essa oportunidade, esse privilégio de levantar uma de suas mãos e reconhecer a Jesus como Salvador da sua alma, mesmo antes disso, o ser humano, ele tem um desejo profundo, ainda que muitas vezes é sufocado pelo pecado, mas lá no fundo ele tem um desejo, ele tem um anseio, de alguma forma encontrar seu Criador, ter experiências com Ele. Nós nascemos com essa fé natural dentro de nós, nascemos com esse desejo natural dentro de nós. Mas quando nós aceitamos a Jesus de Nazaré e juntamente com ele o seu evangelho, porque infelizmente tem gente que aceita Jesus, mas rejeita o evangelho. Quando nós aceitamos a Jesus e o seu evangelho e começamos a conhecer os teus planos, as suas palavras, os seus propósitos, os seus projetos, nós começamos a viver uma fase, um momento, que nós costumamos denominar como primeiro amor. É aquele momento gostoso que a igreja, o evangelho, servir a Cristo, parece um mar de rosas, e para nós não existe mais tristezas, não existe mais dores, não existe mais rancores. Parece que todos os irmãos da igreja são perfeitos, que não há erros em ninguém e que tudo dá certo. Eu comparo esse primeiro amor com o Salmo de número 91, aonde quando nós lemos o Salmo 91, parece que tudo é perfeito. 1000 cai ao meu lado, 10.000 cai à minha direita, mas eu mesmo, eu não sou atingido. Nós estamos vivendo agora um momento da nossa fé, que tudo que parece que a gente pede em oração, Deus fala conosco tão rápido, as orações que nós fazemos parece que são respondidas de uma forma tão direta, e nós empolgamos com esse primeiro amor, e realmente é algo maravilhoso. Bom seria se conseguíssemos estender esse período de tempo o maior possível, mas não dá, porque nós precisamos entender a realidade do servir a Cristo e a necessidade de elevar o nível da nossa fé. Lembra que a nossa fé natural é como se fosse uma sementinha dentro de nós, e quando aceitamos a Jesus como Salvador, Ele vai nos ensinando a lapidar essa fé, a tratar essa fé, a alimentar essa fé, a adubar essa fé, podar essa fé,
para que ela continue uma crescente, porque é uma necessidade que nós temos de estar sempre em crescimento, sempre em desenvolvimento, até porque é um mandamento da parte de Deus: crescei na graça, crescei no conhecimento. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia, até se tornar uma luz perfeita. Nós não podemos parar nesse primeiro momento, nesse primeiro amor, apenas confiando que agora tudo vai sair do jeito que eu quero. Tudo agora vai ser do jeito que eu imaginei. Todos os meus sonhos agora se tornando uma realidade. É bem verdade que nós estamos enfrentando um desafio muito grande nesses últimos tempos, em que um evangelho fraudulento, ele tem circulado no meio do povo de Deus, oferecendo e ofertando a nós uma vida sem problemas, realizações em fração de dias, mas nós sabemos que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é apenas esse primeiro momento, esse primeiro amor, e não dá para a gente se consolar e firmar e deixar a nossa Bíblia Sagrada aberta com a página do Salmo 91 e confiando somente naquelas palavras resumidas, porque esse é apenas o primeiro estágio da nossa fé, em que nós acreditamos firmemente: eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu estou guardado à sombra do Onipotente, eu sei que pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É bom confiar que essa peste que assola aí ao meio-dia não vai chegar à minha tenda. Mas se perguntar nessa noite aqui, quem já foi alcançado pelo Covid-19? Muitas pessoas já foram, mas venceram, louvado seja Deus. Mas isso não quer dizer que nós não fomos atingidos. Fomos atingidos sim, mas fomos abençoados pelo Senhor. Mas muitas pessoas, elas param nesse primeiro estágio da fé, confiando que o Salmo 91 é o único texto da Bíblia, e se alguma coisa fora disso me acontece, eu perco aquela alegria do meu primeiro amor, eu perco aquela alegria dos meus primeiros momentos na casa do Senhor. Saiba que esse momento do Salmo de número 91 é só o primeiro estágio da nossa fé, porque mais tarde, com toda certeza, as coisas irão mudar e nós precisamos alcançar um nível de fé mais elevado, porque quando esse momento chegar, eu permaneça firmado em Cristo Jesus, com a minha fé inabalável, pronto e preparado para o que der e vier. O primeiro estágio da nossa fé: tudo vai bem, tudo vai dar certo, estou guardado e nenhum mal vai chegar à minha tenda. Nós até pensamos que somos pessoas diferentes fisicamente das demais, mas nós vamos caminhando na fé e percebemos que as coisas não são bem assim. E então Deus vai trabalhando conosco para elevarmos na caminhada e aumentar em nós a nossa fé. O segundo estágio da nossa fé é mais ou menos como do capítulo de número 3, do livro de Daniel. Nós conhecemos a história de quando Nabucodonosor, ele constrói uma estátua gigantesca e baixa um decreto dizendo que ao som dos instrumentos musicais, todos os cidadãos, do mais alto escalão ao mais baixo, todos deveriam adorar a estátua que ele havia feito e se prostrar diante dela, porque aquele que não assim fizesse, seria lançado dentro da fornalha ardente. E a Bíblia diz que depois de tudo pronto, tudo organizado, os músicos tocam seus instrumentos, e toda aquela nação, toda a circunvizinhança, se prostra diante
da estátua de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que 3 jovens permanecem de pé. Mais do que depressa, as notícias vão até o rei, dizendo que aqueles jovens não haviam levado em consideração e haviam menosprezado o Deus daquele homem, a estátua daquele homem, a ordem daquele homem, e não fizeram caso algum. Foram mandados chamar, e aqueles homens se apresentaram diante de Nabucodonosor, e eram jovens inteligentes, importantes naquele lugar, e por causa disso, eles recebem uma segunda oportunidade, ia tocar de novo os instrumentos, ia fazer todo o rito outra vez, e se eles fizessem, e aqueles jovens não se curvassem, não adorassem a estátua, eles seriam lançados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. E a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 16, é uma das partes mais gostosinhas, porque o rei diz assim: e quero ver quem é o Deus de vocês para livrar das fornalhas. E os meninos dizem assim: enquanto a isso, a respeito disso, não preciso lhe dar resposta nenhuma, mas fique sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas, olha o segundo estágio da fé, mas, se Ele não nos livrar, nem assim nos curvaremos diante da imagem da estátua que tu fez. Esse é o segundo estágio da nossa fé. Se Deus me livrar, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Ele não nos livrar, a minha fé não me deixa o abandonar. Mesmo assim, eu continuo servindo ao meu Senhor. Mesmo assim, eu continuo adorando aquele que me sustentou até aqui. Não é porque hoje, agora, não está acontecendo como eu sonhei, ou como eu imaginei, que eu vou abandonar a fé que outrora tinha no meu Senhor. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas se perdem no caminho. Eles chegam animados, empolgados, vivendo o primeiro amor. Mas quando as coisas não começam a sair da forma que ele imaginava, ou da forma que ele colocou no seu projeto de vida, muitos tendem a abandonar a Deus, muitos tendem a não permanecer fiel na sua convicção, mas aqueles jovens, eles estavam num nível mais elevado, eles estavam mais próximos do seu Salvador, e eles não se dobraram diante daquela adversidade. É bem verdade que eles foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. A Bíblia diz que os homens fortes que lançaram, eles morreram pela força do calor. E quando foram lançados, o rei olhando disse: não foram 3 que nós lançamos na fornalha ardente? Sim, foram 3. Eu vejo 4 homens passeando dentro da fornalha. E o que chama a atenção é que ele diz: e um deles é semelhante ao Filho dos deuses. E a Bíblia diz que nem sequer o cheiro de fumaça impregnou nas suas vestes, porque o Senhor da glória com eles estava naquela fornalha. Às vezes o Senhor não nos livra da fornalha, mas também não nos deixa sozinho dentro dela. Nós precisamos, eu digo nós precisamos alcançar esse nível de fé. Porque, irmãos, entenda uma coisa: o propósito de Deus não é apenas levantar a nossa fé, mas é através da nossa vida impactar a geração que nós fazemos parte. E ninguém com uma fé primária conseguirá impactar uma geração.
Ninguém com uma fé natural conseguirá fazer a diferença. Por quê? Porque naquele dia, quando a fé daqueles jovens é levada ao extremo, e quando o livramento acontece, e eles retornam da fornalha, o rei baixa outro decreto e diz: a partir de agora, não há outro Deus a ser adorado nesse lugar. Não há outro Deus que livre como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Somente com uma fé lá em cima, somente com uma fé poderosa, nós conseguiremos impactar a geração da qual eu e você nós fazemos parte. O natural não convence ninguém, mas o sobrenatural dobra o mais duro homem no pó. Irmãos, escute uma coisa. Não é apenas o confessar da nossa boca. O mundo está de olho em nós. E o mundo não quer apenas ouvir as nossas palavras, mas ver que o Senhor passeia conosco no meio das fornalhas dessa vida. Não abandone a sua fé, porque o livramento não aconteceu do jeito que você esperava. Deus está elevando o nível da sua fé. Deus está lapidando a sua fé. Eu me lembro da promessa que Deus fez para mim um dia. E eu creio que a mesma promessa, ainda que com palavras diferentes, ela pesa sobre a sua vida. Porque quando eu fui desenganado pela primeira vez, e o médico disse que se eu vivesse nunca mais eu falaria nem andaria, naquela mesma sala de UTI, naquele mesmo hospital, Deus levantou uma enfermeira e falando em línguas disse: vai falar e vai andar. Mas me deu um propósito: louvar o seu nome e pregar a sua palavra. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos usar para a salvação de outros. Tem cunho bíblico? Tem. Jesus estava orando e disse: Pai, eu não oro só por esses, mas oro por aqueles que ainda hão de crer em mim, pela pregação do Evangelho. Você é o mensageiro dessa geração. Você é o Sadraque, Mesaque, Abednego desse tempo. Você é aquele com quem Deus espera poder contar. Mas Deus nessa noite, pelo seu Espírito, pergunta: posso elevar o nível da sua fé mais alto? Deus prova a nossa fé com o propósito de acrescentá-la. Do que adiantou servir a Deus? Fui fiel, não comi os manjares desse rei, não cedi às modas dessa terra, me manti fiel, me manti irrepreensível. E o que eu recebo, Senhor, é uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais? Não. Deus reservou para você porção dobrada de tudo aquilo que você tinha antes. Porque depois da fornalha, a vida deles nunca mais foram as mesmas. O problema é que nós queremos um nível de fé elevado, mas sem aceitar o processo de elevação. O ouro é purificado pelo fogo e a prata também. Assim Deus faz com os seus servos. Proveite na fornalha da aflição, para saber o que estava no seu coração. Elevando o nível da nossa fé. Habito no esconderijo do Altíssimo, mas se for lançado na fornalha ardente, nem assim abandonarei a fé no meu Senhor. Existem muitas pessoas perdendo a sua fé.
Existem muitas pessoas abandonando a sua fé. É bem verdade que alguns deles carregam uma grande fake news, quiçá a maior de todos os tempos. Não frequento mais a igreja, mas ainda tenho fé. Ainda tenho Deus. Não preciso da igreja, mas ainda tenho Deus. Isso é complicado. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Irmão, escute uma coisa, não dá para ficar parado. O mundo está em movimento. A Bíblia diz que Deus trabalha, Jesus fala assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Existe um mundo em movimento, ainda que não percebamos, mas a terra está se movimentando. Você não está percebendo, mas a sua cara está enrugando. Seus cabelos estão embranquecendo. De alguns está caindo. Não percebemos, mas o mundo não para. Nem mesmo quando a gente morre, uma vez morto, segue-se o juízo. Não dá para ficar estagnado, ou você vai para frente ou você vai para trás. Ou a sua fé cresce ou a sua fé diminui. Não, eu estou parado aqui, não, você está retrocedendo. Deus não quer que você pare aonde está. Deus não está satisfeito com o lugar que você alcançou. A Bíblia diz no Evangelho de João, Ele é a videira verdadeira, seu pai é o agricultor. Toda vara que está ligada nele dá fruto. Mas o pai vem e poda, com o propósito de que dê mais frutos ainda. Já está bom, alcancei o diaconato. Já está bom, alcancei o presbitério. Para começar, está errado se a sua empolgação é só por cargo. Qual o nível da sua fé? Eu vou te fazer uma pergunta e você responda para ti mesmo. Você tem mais fé hoje ou quando aceitou a Jesus Cristo? A resposta vai dizer se você evoluiu ou se você retrocedeu. A resposta machuca nosso eu, mas sacode a nossa alma. Nós precisamos alimentar a nossa fé, porque se ela não crescer, ela vai diminuir. Se nós não irmos para cima, esse mundo vai nos puxar para baixo. Irmãos, escute uma coisa. O diabo, bicho nojento e lazarento, sabe que lhe resta pouco tempo. Porque ele conhece a Bíblia. E a Bíblia diz que a nossa salvação está mais perto hoje do que quando aceitamos a nossa fé. O diabo vai intensificar os seus ataques. E se nós não estivermos com a fé elevada, firmada, aquecida, 7 vezes mais, estamos correndo perigo. Em que nível está a nossa fé? Pastor, ainda estou na expectativa, vivendo aquele primeiro amor. Está um mar de rosa. Eu lembro um dia que o pastor Lindomar falando sobre provação, e ele perguntou, quem aqui nunca foi provado? Um abençoado lá na última cadeira levantou a mão com a camisa rosa. O pastor olhou e falou assim, nunca, meu filho. Relaxa aí. Foi só começar, abandonou a igreja.
Deus vai trabalhar conosco para elevar a nossa fé. Vamos ser provados por Deus, mas também atacados pelo inimigo. E o justo vai viver da sua fé. O justo sem fé vai morrer. Mas o justo cheio de fé vai prosperar. Pastor, fui fiel, mas o que adiantou? Perdi o emprego. Vença esses desafios. Primeiro estágio, eu creio que Deus me guarda de tudo e qualquer coisa. Segundo estágio, eu sei que Deus é poderoso para me guardar de toda e qualquer coisa. Mas também, para melhorar a minha fé, Ele permite até o Satanás tocar. O quê? Jó tinha um nível de fé bom demais. Mas o próprio Jó diz assim: antes da provação, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, depois da provação, os meus olhos te veem. Será que Deus queria dar moral para Satanás? Será que Deus queria provar alguma coisa para o diabo? Ou melhorar o relacionamento de Jó com Deus? O que Deus tem para o diabo? Escuta isso, Satanás. O que Deus tem para ele é o inferno. Mas para nós, uma fé que vence o mundo. Mas que precisa ser trabalhada. Que precisa ser lapidada. E quando Jesus começa a fazer, muitos não aceitam. E Deus, escute uma coisa, Deus lhe respeita, tá bom? Deus lhe deu livre-arbítrio. Eu sei que quando nós aceitamos a Jesus de todo o coração, a gente dá vontade de devolver. Toma, Senhor, faz em mim a sua vontade. E Deus diz assim: ah, se eu pudesse. Capítulo 18 de Jeremias. Jeremias, desce até a casa do oleiro, lá te farei saber as minhas palavras. Jeremias se aproxima de longe e vê o oleiro trabalhando sobre as rodas. E a Bíblia diz, como o barro que ele fazia se quebrou em suas mãos. Ele amassou, ele quebrou o resto e fez um vaso novo. Ele disse, ah, se eu pudesse fazer com o meu povo, como o oleiro fez com esse barro. Porque não pode. Somos cheios de não me toquem. Se Deus começar a trabalhar conosco, muitos abandonam a fé. Quantos obreiros eram para estar levantados e abençoados por Deus? Mas Deus, usando o anjo da igreja, e escute uma coisa, é direito e dever do anjo da igreja provar você. Porque o apóstolo Paulo, instruindo, diz, olha, primeiro prova, primeiro testa, se for aprovado, sirva como obreiro. Aí o pastor vai testar o candidato a obreiro. Aí fala que o pastor está perseguindo, que o pastor está valorizando mais fulano que ciclano. O fulano, o pastor não faz isso, o ciclano, o pastor não faz aquilo. Deus trabalha com cada um segundo a necessidade e propósito com cada um. Eu lembro um dia que o pastor me ligou, nós estávamos arrumando um salão que nós fazia casamentos. Lá era o ponte do casamento, era lá. Queria casar, ia para lá. Só que alguns dias antes o pastor me ligou.
Eu lembrei lá que ele ficou pegando no meu pé lá nesse dia. E mudou a voz. Os jovens, eu contei um pouco de como era a minha natureza aqui para os jovens. Aí o pastor ligou e falou assim, quem está falando? Marco Aurélio. Aqui é do depósito de gás, é porque você está devendo um gás aqui. O quê? Está devendo um gás aqui. Tô não. Tá, tô não. Tá, tô não. Você está devendo? Eu não estou não, e pá! Depois ele ligou, está nervoso, irmão? Eu lembro um dia que o Jean chegou empolgadinho. Era o Jairo, tinha uma turma aí que era pescador. Não podia ter falado o nome, que alguns são indomáveis. Aí veio o Jean. Pastor, eu vou pescar com os irmãos fulano de tal. Pastor, você não vai. Quê? Achou que era brincadeira. Você não vai. Sério, pastor? Você não... Está lá um obreiro aprovado, ganhando almas para Jesus. Não há evolução sem provação. É ruim ouvir isso, né? Mas não tem. Mas saiba de uma coisa, os propósitos de Deus são louváveis e maravilhosos. Primeiro estágio da fé, o primeiro amor, tudo lindo. Segundo estágio da fé, posso até ser lançado na fornalha, mas comigo na fornalha ele está. Não te deixarei, nem te desampararei. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O evangelho triunfalista exclui o vale da sombra da morte, mas Jesus diz, passo contigo por ele. Terceiro estágio da nossa fé. Segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. No primeiro estágio, proteção total. No segundo estágio, Deus permite, mas não me deixa queimar no fogo da prova. E o terceiro estágio, seja fiel até em caso de morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu sei que muitas vezes, de forma equivocada e talvez até por perca, nas tantas traduções, ser fiel até a morte, nós pensamos que é até ficar velhinho. Não, se eu for fiel até ficar velhinho, eu vou receber a coroa da vida. Mas a Bíblia diz que não é assim. É ser fiel até em caso de morte. O apóstolo Paulo foi condenado, sentenciado à morte. E no capítulo 4 da segunda carta ele diz, já estou sendo oferecido por oferta de libação, de sacrifício. Mas combati o bom combate. Completei a minha carreira. Vou morrer agorinha, mas guardei a minha fé. É ter fé mesmo quando a morte é uma evidência. Porque nem todo mundo o Senhor vai livrar da morte. E louvado seja Deus porque conhece o amanhã. Jesus poupou Pedro, mas permitiu Tiago. E mesmo sendo poupado, Pedro tinha uma fé para morrer por Jesus. Porque estava pronto para ser degolado, morto. Irmãos, quem na eminência de na segunda-feira próxima
ser morto em praça pública, consegue dormir calmamente. Somente quem alcança um nível de fé mais elevado. Porque para quem alcança uma fé dessa altura, é a qual nós precisamos lutar por ela, para ele o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. E o apóstolo Paulo diz, eu vou morrer, vem depressa ter comigo, porque senão não dá tempo. Mas a minha fé está intacta dentro do meu coração. Paulo escrevendo diz, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Fulano me abandonou, ciclano me deixou, me perseguiram, vão me matar. Mas a minha fé está bem guardada, intacta dentro do meu coração. Nós precisamos galgar níveis mais elevados da nossa fé. E como eu alcanço isso? Lembra? Primeiro, segundo e terceiro estágio. Primeiro, livramento total. Segundo, livramento parcial. Terceiro, nenhum livramento para essa terra, mas passagem para a eternidade. Por que Paulo alcançou um nível de fé tão elevado? Aí é subtópicos para outras mensagens, mas resumo. A aproximação de Deus. Intimidade com o Senhor. Experiências próximas com Deus. Um dia eu falei sobre as pessoas que ficam acusando Paulo. Aprendi com o pastor Lindomar, depois de Jesus não teve ninguém igual a ele. Paulo ele diz, olha, para mim, muito melhor seria partir e ter com o Senhor. Mas por causa de vocês, proveito do Evangelho, eu escolho ficar. Mas Paulo tinha uma fé inabalável, você sabe por quê? Você sabe por que a morte não assustou Paulo em momento algum? Apesar da sua carne, a sua natureza humana. Eu assisti um pequeno trecho de um filme da história daquele homem. Tu é doido, você arrupeia todo. No final ele coloca a cabeça sobre um tronco. E com o rosto sereno a sua cabeça rola. Por que isso? Porque ele mesmo diz assim, conheço um homem, que no corpo ou fora do corpo, isso não sei, e o Senhor o sabe, que foi ao terceiro céu, viu coisas lá inefáveis que não convém aos homens falar. O que a fé de Paulo gritava dentro dele? Eu quero voltar para aquele lugar onde eu fui ver. Só que nós vivemos um tempo muito materialista. Nós não vislumbramos o sobrenatural. Nós vemos carro, casa, roupas, dinheiro, status, posições. E para isso não precisa de fé, precisa de dinheiro. Mas o apóstolo queria as coisas celestiais. Pensai nas coisas que são de cima. Irmãos, eu ainda fiz parte de uma geração. Esses dias eu ouvi uma coisa que me levou a glorificar a Deus. Um engraçadinho disse assim, você casou com a irmã Daniela, porque ele fala que eu sou feio demais. Bonito é ele. Porque eu orava muito, virava muitas noites orando. Olha lá, se entrega sozinho. Nós orávamos muito porque nós queríamos ver o sobrenatural.
Um dia nós estávamos no monte orando, e lá era especial, no Campo Limpo. Pensa num lugar especial. Ah, o lugar é especial? Não, porque o motivo que as pessoas reuniam lá fazia um lugar especial. Aí eu estou lá orando, aí vem no sertão o povo fala muito por apelido, eu acabei pegando. Eu ia falar o boneco, mas não vou. O Moisés, esposo da Milane. Eu estava lá orando e ele falou assim, nós conversávamos entre si sobre as experiências. E ele disse assim, você tem vontade de ver brasa viva? Eu disse, tenho. Ele, então vamos ali que eu vou te mostrar. Quando nós chegamos lá, ele quer levantar a toalha, o tapete que o pastor Lindomar estava orando, para me ver de baixo. Eu falei, o pastor vai pôr nós na prova, irmão. Ele queria levantar o tapete do senhor. Eu falei, eu? Não vou nada. Vou não. Está igual o Valfredo. Tá, eu estou do lado do pastor aqui. Aí chega a irmã Nélia, está ali, diaconisa. Pastor, fulano de tal falou que não vai vir para o culto, que o pastor vai. Pastor dela é você agora? No outro dia o Fredinho liga, avisa o pastor que eu não vou no culto. Falou, o nome dele é esse, avisa tu. Estava fresquinha na memória. Aí o Moisés queria que eu levantasse o tapete do pastor para ver as brasas que estavam debaixo. Naquela hora eu fui tomado de ousadia, eu falei, eu quero ter a minha própria experiência. Eu vou fazer a minha oração e você vai ver que Deus também responde com fogo a minha oração. E ele levou a sério e começou a mexer e não tinha nada. Eu falei, agora incrédulo é você, presta atenção que vai ter. E Deus foi acendendo brasas vivas naquele lugar. Pastor, se contar isso para muita geração hoje, pensa que a gente está ficando louco. Às vezes nós estávamos lá 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, orando debaixo de chuva. Noite escura. E as árvores todas incandescendo. Nós pegávamos brasas vivas com as mãos. O irmão Belarmino pegou um pedaço de brasa desse tamanho. E veio com ele que nem um bobo na mão, dizendo, glória de Deus. Nós não nos conformávamos com uma fé natural. Nós queríamos um nível além. Mas nós nos conformamos com uma fé que me deu um carro. Nós nos conformamos com uma fé que me deu uma casa. Deus, eu vou te agradecer por tanta prova que tenho passado. Porque não tem me deixado acomodar dentro de um carro. É loucura dizer isso? Loucura para os naturais, mas para quem quer contemplar a glória. Aceito trabalhar de Deus para receber uma fé sobrenatural. Escute uma coisa, pastor, isso aí é para Paulo. Isso aí é para o apóstolo Paulo. Fica de pé para me te contar um negócio. Fique de pé para me te contar um negócio. Esse tipo de experiência e esse nível de fé é para Paulo. Lembre-se de uma coisa, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No capítulo 4, da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 6 a 8, diz assim, a notícia boa está no 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora atente para o que o Espírito Santo diz para nós através da profecia mais pura que tem no mundo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia, ponto e vírgula, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Volta logo, Jesus. Vem, me leva para casa. Quando eu cantava, o pastor falava assim, vai ler o que está escrito lá em 1 Coríntios 7:20, permaneça cada um na vocação em que foi chamado. Mas a promessa também é para você. A promessa também é para mim. A coroa que Paulo aguardava também é para nós. Os que amamos a sua vinda. Sabe qual é a preocupação do nosso Senhor? Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Não é fé para ter o carro. Não é fé para ter a casa. Não é fé para ter o terno de marca. Não é fé para ter o iPhone 12. É fé para ser lançado na fornalha e não negar a fé. É fé para ser condenado à morte, mas morrer amando Jesus. Lavaço, Kinaru Mará. Em que estágio se encontra a sua fé? Pastor, eu pensei que servir a Deus não tinha nada a ver com isso. Servir a Deus tem fornalha. Você era um homem de oração, uma mulher de oração. E você orou e a resposta não veio. Muito pelo contrário. As coisas pioraram. E o que você fez? Parou de orar. Mas diz a Bíblia, amigo dos 3 jovens, um homem de fé, e a sua fé foi provada. Baixaram um decreto. Durante um período de tempo, quem se encontrasse orando seria lançado na cova dos leões. Eu morro, mas não deixo de estender as minhas mãos para a terra santa, para a cidade santa, para o templo consagrado para o meu Deus. Daniel, se fosse crente do século 21, agiria de sabedoria. Oraria em secreto, porque meu Pai que me vê em secreto, me recompensará. Mas Daniel, da janela do seu quarto, estendia suas mãos. E a recompensa pela sua fidelidade foi a cova dos leões. Mas passa toda uma noite, Salmo 30, verso 5. No outro dia, pela manhã, bem cedinho, Daniel, porventura, o Deus a quem tu serves continuamente, livrou da cova dos leões, da boca dos leões. Vive o Senhor, vive, ó Rei. O Senhor enviou o seu anjo e me guardou na cova dos leões.
Quem aqui nunca foi desafiado quando orava? Um dia a pastora viu o Celeno, tomou, foi um safanão na oração. Ficou nervosa, achou que era o pastor Lindomar. Com brincadeira. Um dia mais o Jean orando só nós dois, no templo antigo. Quantas noites viramos orando ao Senhor? Eu num banco, o Jean lá do outro lado. Umas 3:30 da manhã, quando a oração já está só, oh glória. E o diabo chegou na minha nuca e eu posso ter assustado, mas ele assustou com tanta rajada de língua estranha que nós dava dentro daquele tempo. Continuamos a buscar a Deus em oração. Em que nível está a sua fé? Levantai-vos. Levantai-vos. Levanta tu que dormes. Desperta-te dentre os mortos e Cristo te esclareça. Escute, encerra agora. Minha esposa fica danando comigo. Você fala para os irmãos ficar de pé e não ora logo. Quem aqui foi justificado por Jesus Cristo de Nazaré? Para resumir a justificação, Jesus pegou a conta que era minha, que era sua. Na antiguidade, a conta do devedor era cravada na porta, para todo mundo ver, esse aqui deve não paga. A minha conta, a sua conta, Jesus cravou na cruz do Calvário. E ele disse assim: está consumado. Ele disse: está pago, está quitado. Se você aceitou Jesus como Salvador, a sua conta foi paga. Você foi justificado, alguém morreu no seu lugar. Para você não tem outra saída senão viver pela fé. Mas o justo viverá da fé. Todos nós temos um desejo em comum. Se prepara, Macielzinho. Todos nós temos um desejo comum. Todos nós queremos viver bem. E a maioria de nós pensa que para viver bem, eu preciso estar bem. Mas para o justo viver bem, o que ele precisa é estar em paz e comunhão com Deus a quem ele serve. Você pode estar na cova dos leões, mas se você estiver em paz com Deus, você fica bem. Eu viajei 1.700 quilômetros, não foi para ver minha mãe, não foi para ver meu pai, não foi para ver ninguém, foi para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Pastor, Deus fala em qualquer lugar, Ele fala onde Ele quer. Deus podia falar com Jeremias onde ele estava, mas Ele disse: desce lá na casa do oleiro. Eu tenho atravessado tantos vales, tantos desertos, ao longo dos últimos 7 anos da minha vida. E quinta-feira passada, meu irmão Ian, você não tem ideia de quanto Deus me usou. E a coisa que mais ferveu meu coração foi ouvir Deus me chamar de servo. Porque se Deus ainda me chama de servo, é porque eu ainda estou servindo a Ele.
Falta dinheiro, mas continua servindo a Ele. Falta conforto, mas continua servindo a Ele. Falta saúde, mas continua servindo a Ele. E isso gera paz no nosso coração. Você não vive pelo dinheiro que tem. Você não vive pela casa que tem. Você não vive pelo nome que tem. Você vive pela fé que há no Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Feche os teus olhos, por favor. Em que estágio está a sua fé? Que nível está a sua fé? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de misericórdia, obrigado pela oportunidade de trabalhar a minha fé. Isso é um sinal de que o Senhor não nos esqueceu, não nos abandonou. Se o Senhor ainda nos prova, é porque ainda tens propósito conosco. Que possamos, ó Deus, nessa campanha inspirada pelo Senhor, nos levantar, levanta, põe de pé, e eu falarei contigo, diz o Senhor. Espírito Santo, assim como no vale de ossos secos, venha sobre nós o teu Espírito e nos coloca de pé. Levanta-nos como um exército poderoso. Levanta como um exército poderoso. Eleva, Santo Espírito, o nível da nossa fé, o nível do nosso relacionamento, o nível da nossa comunhão com Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe a tua igreja. Meu Pai, continua abençoando ministerialmente, espiritualmente, fisicamente, familiarmente. Pastor Lindomar, pastora Vilcelene. Abençoa, Senhor, o pastor Marcelo, a pastora Ana Carolina, o pequeno missionário Zion. Abençoa, Senhor, a Sara Rúbia, o Mateus. Abençoe esse altar santo. Aviva esses obreiros santos. Abençoe essa igreja, Senhor. Abençoa teu povo. Abençoa teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era um ladrão e ele era Jesus. E havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, pronto para morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele. E vi que aquele ali não era o lugar para ele.
Quem é grato, Eu adore e meu a Ele. amigo cheios de pecados, Ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Ele merece que Então você se coloque de pensei pé. que quando eu estava por ali roubando, Ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então lembrei como deve ser bonito onde Ele mora, mas daqui a pouco nós vamos embora. Eu vou pedir pra Ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembrar de mim quando no seu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e Ele o Salvador. Eu era puro ódio e Ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e Ele pura luz. Eu era o ladrão e Ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Glória a Quando Jesus. ouvi Ele me falar, Adore a Ele. paraíso hoje comigo estará. A sua conta está paga, adore a Ele. Num Ele paraíso. morreu por ti, adore a Ele. Ele morreu para te pôr de pé, exalte a Ele. Escute, eu vou devolver aqui a oportunidade, já cheio de gratidão no meu coração. Pastor Lindomar, Deus abençoe muito. Eu disse para uns irmãos, até as broncas do pastor Lindomar faz falta para a gente. Porque eu devo guardar a minha fé em constante crescimento? Qual o propósito disso tudo? Capítulo 10, versículo 37. Porque um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E Ele quer nos encontrar de pé. E o justo, pela fé, vive e permanece de pé. Aplauda Jesus e dê glória ao seu santo nome. Aleluia, aleluia. Dê glória a Deus. Exalta o nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Guarde a palavra e pratique, tudo muda. Palavra do céu, palavra de Deus para as nossas vidas. Amém. E eu quero fazer aqui o apelo nesta noite. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar? Você que nesta noite, porventura, esteja aqui pelo Facebook e quer entregar sua vida para o Senhor Jesus. A partir de hoje, que Ele seja seu único Senhor e único Salvador. Então, levante sua mão onde você estiver, você que quer entregar sua vida para Jesus ou reconciliar com o Senhor Jesus. Temos alguém? Glória a Deus. Nunca se esqueçam, as religiões não estão com a verdade está na Bíblia Sagrada. Esta aqui é a verdade imutável e eterna de Deus. E esta Bíblia diz que somente por Jesus Cristo poderemos chegar aos céus, à salvação. Ele é o único caminho, única verdade, única vida. Não morra sem Jesus. Amém? Deus abençoe a todos aí pela internet, irmão Antônio. Ei, irmão Antônio, Deus abençoe Antônio dos Santos. Deus abençoe todos aí que estão conosco. Não é? Todos. Vamos orar por estas pessoas aqui. Eu vou ler os que têm pedido para
questão de Covid ou sequelas de Covid. Dilmar Bezerra, Ricardo Silva e Maria José, que é o nosso irmão Ricardo e a sua mamãe. Vamos orar. Não sabia que a mãe dele estava com Covid, mas vamos orar. Tenho orado por ele. Pastora Franci, na Bahia, continuar orando todo dia, toda hora para esses nossos irmãos. Assim como a irmã Eleci Frazão, mamãe do Mateus, Nara Alice, Eliseide, Luiz Roberto, Joselton Cerqueira, Wanderson da Silva, Silvana José, Paulo e Jonatas, Paulo César dos Santos Ribeiro, em Goiânia, Diego, Eliane Lopes Silvestre, Marcilane e família, Wellington, Patrícia e Camille, Raíssa e Carlinda estão curadas, graças a Deus. Edival Pereira de Souza, presbítero Lúcio, Kelly de Goiatuba, Ednô, Márcia Elias, Rosenilda Rodrigues e Pastor Edson pregou domingo, viu? Na igreja. Carol está aqui hoje, aleluia. Deus abençoe. Tem vezes que não tem como vir, mas dando para vir, está aqui adorando e louvando o Senhor. E vamos continuar orando para Deus repreender todas as sequelas. E vamos orar pelo Emanuel Lucas, filhinho do presbítero Maciel, diaconisa Yara, pelo Guilherme, filho da irmã Juliana e do Cristiano, e todos que aqui estão, vamos orar agora, tá bom? Se tem alguma enfermidade, quer ser curado, o Senhor pode te curar agora. Vamos clamar? Vamos, obreiros, vamos. Senhor nosso Deus e Pai querido, visita agora estas vidas, repreendemos a Covid e repreendemos toda a carga viral, desapareça, os infectados sejam limpos e curados, repreendemos a ação maligna contra estas vidas, repreendemos o mal e declaramos milagres, curas, sinais, prodígios sobre essas vidas, meu Pai. Assim como visita Emanuel Lucas, Guilherme, José Inácio, Mário Dutra, Ian Castilho, João Vitor, Maria Elma, Ivoneide, João Paulo, Edmilson, Jaque Moraes, também Eva Aparecida dos Santos, Ionice, Pastor João Valdivino, Jorge, Eloá, família da irmã Rosielma, Helena Monteiro, Aline Roberta, Jéssica Velasco, Silvia Roberta, vai tocando, Senhor, vai curando, vai restaurando, Marcelo Brandão, Marco Aurélio, Paula, Sabrina, Daiane, Joyce Luiza, Clínica Company, família Oliveira, Rosana Evani Lindalva, Marcos Antônio, Gina Carla, Isabel, Ronaldo Magalhães, Lucas Macedo, Geraldo Siqueira e família, Silvani, Isabel, Elton Bruno e toda a família. Visita o Edson Silva e restaura a sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Visita e toca agora, Senhor, todos quantos estão enfermos, hajam os milagres. Toca na pastora Franci, toca na irmã Eleci, Ricardo e mamãe, toca agora, cura agora, guarda o teu povo, lava no teu sangue, repreende o mal. Toca na vida do irmão Exaltino, abençoe meu Pai, com saúde, com restauração, com milagre. Guarda ele, guarda o Nivaldo, Jair e Creuza, Nildete, Maria de Freitas, irmã Geni, meu Pai, Divina Ivonete, Angelita, repreende o mal, tira a infecção. Meu Deus, visita agora os enfermos, vai curando, cura esses rins, cura esse coração, cura esses nervos, esta carne, esta pele, este sangue, estes ossos, cura agora, repreende o mal do cérebro, em nome de Jesus. Sequelas da Covid desapareçam agora, enfermidades, dores e males saiam, toda ação maligna saia, haja milagre, haja cura, haja milagre, haja cura. Levanta na fé os teus filhos, levanta na fé cada um que está orando agora, age pela internet, opera maravilhas, meu Pai. Nós ministramos, oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem concorda, diga sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Que Deus abençoe Marco Aurélio, Daniele, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos intercessores, parceiros da obra e um punhado de coisa mais. Obrigado por tudo, pela colaboração, as palavras. Vocês são amados e sempre serão amados mesmo, como filhos, viu? Deus abençoe. Marco Aurélio tinha 1% de vida, segundo a medicina. Deus disse, vai falar, vai cantar, vai pregar, vai fazer. Nós temos um testemunho vivo. Glória a Deus. Ok? Domingo na Santa Ceia, não esqueça de trazer as primícias, exceção de macarrão, que tem muito, né? E vamos colaborar para ajudar as famílias que precisam, tá bom? Hoje na cantina, houve um renovo. Caldo de mandioca e a boa notícia, com carne. Aleluia. Deus abençoe nossos visitantes, as famílias que nos visitam. Deus abençoe todos. Que bom que vocês vieram, tá bom? Amanhã, 15h, tem aqui tarde de adoração e milagres, que está, muito abençoado. E aí, sábado à noite, nossa reunião de obreiros, domingo de manhã e à noite, Santa Ceia do Senhor. Curva a sua cabeça, levante suas mãos. A hora que terminarmos, todos tomem assento, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto de glória e te dê a sua doce, perfeita e maravilhosa paz. E isso seja conosco, com toda a igreja na terra, até a nova Jerusalém de Deus. E os que recebem e concordam vão dizer? Amém. Tomem assento, por favor. A cantina é naquela porta que se abriu ali, tá bom, internauta? Deus quer trazer a nós ações dos céus na terra para elevar a nossa fé. Por isso, quando o mal chega, quando uma situação difícil se aparece, se apresenta, quando as coisas parecem que não têm saída, é hora de você mostrar para o céu que em você existe a fé. O Senhor trabalha, o Senhor te dará crescimento, tu chegarás ao nível de dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus te abençoe.